senado.com.br e informe seu CPF. Voltamos com o Jornal da Manhã, Cuiabá. Muito bem, 7h12, estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. E hoje temos o prazer de receber aqui Cidinho Santos, José Aparecido Santos, articulador e senador. Bom dia, senhor. Paulo, bom dia, Vinícius, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. É um prazer estar aqui nessa manhã. Prazer nosso em recebê-lo. O teu irmão é presidente da MTPAR. Que foi definitiva, a existência da empresa foi definitiva para essa construção de uma saída para 163. Você foi considerado, e acho que até agora muita gente fala, o Rasputin do governo, o grande conselheiro desse governo, fez um trabalho de bastidores muito grande, bem de bastidores, até na formação do arco para a campanha do governador, e foi peça fundamental até agora. O teu irmão é o Ener, né? O Ener Santos, que se cuide, você pode ir para a presidência da MTPAR, desempregar alguém da família, ou você não tem esse desejo? Não tenho esse interesse, meu irmão, o Ener e toda a equipe faz um trabalho muito bom lá na MTPAR. E desde o primeiro momento, lá em 2019, no primeiro mandato ainda do governador Mauro Mendes, ele me convidou para fazer parte da equipe dele e eu não podia, nem posso. Então eu abri mão e tenho dentro da minha possibilidade de tentado ajudar o governo, porque é um governo sério, um governo bem intencionado, um governador que trabalha 24 horas por dia. Então eu, como mato-grossense e como também amigo do governador e de boa parte dos secretários, procuro ajudar um pouco dentro da minha experiência, do meu conhecimento e relacionamento. Como é que foi ficar sem colocar o seu nome na disputa? Porque, né, fazia parte, tinha um grupo forte, a eleição do Mauro era dada como certa, tanto quanto foi. Só o percentual de votos é que alguém falava, não, pode ser mais, pode ser menos. Mas que ele ganharia eram favas contadas. Como é que foi optar por ficar, né, nos bastidores, porque foi onde você trabalhou, e não colocar o seu nome? Você que já participou, né, da política nacional como senador, foi suplente do Blairo, né, assumiu. É uma decisão pessoal para essa campanha só, e por que foi dessa maneira? Por que você não colocou seu nome? Olha, em 2018, na época o Mauro Mendes, candidato ainda, ele me convidou para ser senador na chapa com ele, eu estava no Senado. O Blairo queria que eu fosse também, mas naquele momento eu não podia ser candidato, eu tinha que voltar para resolver alguns assuntos da empresa, né, de crescimento, de expansão, algumas situações que só a minha presença poderia resolver, né? E para mim era fundamental e importante voltar naquele momento para a empresa. Voltei para a empresa, fiz o que deveria ser feito, habilitei a empresa para exportar para novos mercados, inclusive para a China, desenvolvemos a integração, aumentamos bastante e consegui então. O departamento comercial me ligou aqui e falou, não, fala para ele falar o nome da empresa, quem sabe a gente consegue alguma. A empresa chama-se União Avícola, né, que é uma indústria de frigorífico, e temos também mais 3 indústrias de biodiesel, uma em Nova Marilândia, outra em Floriano, no Piauí, e outra em Santo Antônio do Tauá, no Pará. Então naquele momento eu tinha que voltar pro negócio. Mas aí o governador pediu para coordenar a campanha dele, coordenei a campanha dele em 2018. Como disse antes, não pude participar do governo, mas sempre fiquei por perto, né, ajudando, orientando, acompanhando e conversando muito com o Mauro e com os secretários dele. Quando logo depois veio a eleição complementar, né, de Senado, novamente ele me chamou, né, se eu gostaria de ser candidato nessa vaga. E eu ainda não estava pronto ainda para poder ser candidato. Mais uma vez abdiquei. Quando chegou o ano passado, né, ele falou assim, vamos arrumar um partido que você fique bem posicionado, se precisar você na chapa majoritária, você esteja num partido que seja viável para a gente se organizar. E aí eu fui para o PSL, né, filiei no PSL, mas por coincidência logo eu saí do Democratas, fui para o PSL, passou poucos meses, o PSL fundiu com o Democratas, aí ficamos os dois no mesmo partido, no União Brasil, né? Então isso acabou inviabilizando qualquer
forma de que eu viesse fazer parte da chapa de vice-governador ou na chapa de Senado. E aí eu mesmo fui então fazer essas articulações, né, de buscar uma aproximação com o presidente Bolsonaro. Naquele momento estava muito ácida a relação entre o Mauro Mendes e o governo federal, buscar o PL, buscar os partidos da coligação, formar uma base, porque o Mauro, governador, ele trabalha muito, uma pessoa muito decente, inteligente, perspicaz, mas quem está muito trabalhando, envolvido na gestão, ele não tem muito tempo para fazer a política do dia a dia, de conversar. Então, ao longo de um ano, basicamente, esse trabalho eu acredito que fiz com uma certa em silêncio, como você disse, mas que deu um êxito importante, porque chegamos aí na eleição, evidentemente 90% é devido ao trabalho que ele fez, a entrega que o governo fez, mas a boa parte também é política, porque tem muitas pessoas que fizeram boa gestão e depois não foram reeleitos, né? Vinícius. Bom, seja muito bem-vindo, senador. É um prazer grande encontrar com o senhor aqui, né? Sempre muito agradável, né? E você sinta-se bem-vindo. Obrigado, né, pela tua presença. Sempre costumo dizer aqui que o senhor é um dos principais operadores políticos do Mauro, né? O Mauro não gosta muito de política, né? Para levá-lo para uma reunião partidária é difícil. Ele pergunta, eu tenho que ir mesmo? Tem certeza? Você não pode ir no meu lugar, não, né? Então, o senhor e o Botelho mesmo, né? Outros, né? O próprio Max, né? São operadores políticos importantes do Mauro, né? Mas o que eu quero te perguntar, a BR-63, né? Eu estou convicto assim, que foi a melhor solução, né? Essa que foi dada via MTPAR, né? Muita gente está crítica, a gente podia até responder essas críticas da questão do pedágio, né? Vai ter dinheiro público e vão manter o pedágio, né? Sendo que o dinheiro público vai ser para duplicação, né? Então você podia comentar isso, né? Essa questão dessa engenharia, descrever bem essa engenharia que foi montada, que eu repito, né? Eu acho, dadas as condições de desinteresse do setor privado, né? De manter, e do governo federal de assumir, foi a melhor engenharia, né? E assim, a duplicação vai andar rápida, né? Essa é a demanda, né? Tudo bem. Sim. Achamos a solução. Vai duplicar rápido mesmo? Como é que vai ser? O Rogério Galo esteve aqui, eu só reforçando aqui o que disse o Vinícius, no dia que ele esteve aqui falando sobre a 163, surgiu aqui, pelos nossos ouvintes, surgiu já esse questionamento. Foi imediato, né? Então quer dizer que tem dinheiro público e eu vou continuar pagando o pedágio, né? Sendo que, por exemplo, tem um show com dinheiro público, não pode cobrar ingresso. Agora tem dinheiro público dos meus impostos nessa e outra. Se você vê a possibilidade de alguém levantar de bandeira, porque tem gente sem bandeira procurando uma, né? Que pode levantar, evidentemente. É que obrigado, Vinícius, pelas palavras, primeiramente. Muita gente não entendeu, né, que negócio foi feito, né? Porque assim, uma engenharia muito inteligente, tem muitas pessoas, até da classe política, que não entendem. Uns acham que é a estadualização, outros acham que o governo assumiu a concessão, e é totalmente diferente do que as pessoas pensam, né? E primeiramente a gente precisa, sobre essa questão do pedágio, no processo que estava da relicitação, tem a própria nota da NTT da possibilidade de dobrar o valor do pedágio, em mais de 100%, se tivesse uma nova licitação, né? Então, isso já é a primeira questão que você combate, que é essa questão do pedágio. O que acontece, eu acompanho esse processo desde quando estava no Senado. O Temer tinha feito a medida provisória, eu fui presidente da comissão lá da comissão especial, aprovamos no Senado e lá na Câmara perdemos o prazo e acabou não votando, que naquele momento permitia a transferência da concessão, né? E a concessionária não conseguiu fazer os investimentos em função de Lava Jato, de comprar, isso daquilo também que o governo não cumpriu com eles, né, que estava dentro do cronograma da licitação, que seria o financiamento do BNDES para essas obras. Então a Odebrecht entrou em dificuldade e veio todo esse processo se arrastando, né? E eu acompanho isso basicamente quase toda semana, eu passo nessa rodovia, vejo as dificuldades, né? E pelo relacionamento, minha amizade com o ministro Tarcísio, e lá de trás já, quando ele estava no PPI, ele nesse processo da medida provisória ele acompanhou também, e foi uma frustração para ele e para mim na época, né? Porque eu peitei todo mundo no Senado para poder aprovar essa MP. E ficamos assim sempre procurando uma alternativa, né? E como resolver a situação. E uma situação bastante emblemática, porque de todo jeito não tinha jeito, não tem como você tirar a empresa na marra ela não sai porque ela tem os direitos dela, né? O governo assumia a concessão, o governo federal também não tinha condições. Você vê a situação do governo federal hoje, da parte de investimentos. O investimento do Ministério da Infraestrutura, do DENIT, que já foi 17 bilhões, hoje é 4 bi, então dá malemar para poder fazer a manutenção das rodovias federais, né? E aí quando foi em janeiro,
A gente faz um evento de um grupo que eu tenho chamado Empreendedores do Brasil, e o ministro Tarcísio participa desse grupo e participa dos eventos, né? Então em janeiro ele foi lá, e um amigo meu lá de Camboriú chamado Michael Abud, que é um pastor, né? Ele falou: Cidinho, tem um sheik de Abu Dhabi, o árabe, ele está interessado na assumir a concessão da BR-163, né? Aí eu fui levar o ministro no aeroporto, falei com ele, falei: não, pode marcar para receber o representante do sheik de Abu Dhabi lá com maior interesse em resolver a situação da BR-163, né? E aí, primeiramente ele mandou os números por WhatsApp, mandei para o representante e falou: os números são muito ruins, não interessaram, porque tem um passivo regulatório muito alto, o juro, o que hoje a empresa arrecada de pedágio é praticamente pago, é para pagar juro da dívida muito alto que eles pagam, né? Então a empresa está numa situação bastante complicada. Aí o sheik então não quis, né? Apareceu um outro empresário interessado que também depois, na hora que viu os números, não quis. E aí eu pensei, falei: olha, isso só vai dar certo só se fosse para um órgão estatal que pudesse tirar esse passivo regulatório dessas multas, né? Trouxe a ideia para o governador, ele achou: mas é muito grande, né? Isso é para a gente, né? Mas vem vindo todo o problema se agravando, né? Vai se agravando, né? Acidente, a devolução, a relicitação, tudo foi chegando no momento que o Mauro, como governador, ele teve que usar um pouco a sensibilidade e a ousadia, né? De falar: não, vou ter que peitar. E aí a gente tem feito um trabalho bem silencioso, né? Ao longo de 10 meses. Silencioso mesmo, só para... Porque aqui já esteve, durante esse período, aqui teve o Rogério, acho que umas 2 vezes, o Rogério Galo esteve aqui umas 2 vezes, o governador teve umas 2 vezes aqui. Também, e sempre que se tocou nesse assunto, nunca eles deixaram vazar absolutamente nada do que eles pretendiam fazer. Foi algo bem silencioso mesmo. Então foi um trabalho silencioso, que tinha ali basicamente quem sabia desse assunto era eu, o governador evidente, o vice-governador e o Rogério Galo, né? E aí toda uma negociação que a gente fez com a NTT, com a própria Rota do Oeste, né? E com o Ministério da Infraestrutura. E o governador não queria que isso se transformasse numa questão eleitoral, porque primeiramente poderia então descredibilizar, né, a situação. Só que nós chegamos num momento que nós temos aí que era um dia D, que seria o dia 5 de outubro. Porque lá atrás foi feita uma pressão da bancada federal, que eles não estavam sabendo dessa negociação que a gente estava fazendo aqui, e fez uma pressão na Casa Civil para lançar o edital de relicitação, né? Tanto que foi lançado o edital, muita gente comemorou, fez vídeo, né? E como se fosse uma coisa boa, mas na verdade não era tão boa assim, porque era um processo que ia demorar 5 anos, que ia aumentar a tarifa em 100%, e que a própria Rota do Oeste, nesse modelo, eles iam fazer questionamentos também sobre créditos que eles têm, direito que eles têm. Então, é um processo que pode pegar dos históricos aí, depois que saiu de reportagens no Valor Econômico, tem relicitação frustrada de rodovias ou de aeroportos que tem 5, 6 anos que não saíram do lugar ainda, né? Então, quer dizer, nós iríamos ter aí praticamente um caos, né? Então não era essa a solução. Só que a partir do momento que lançou o edital de relicitação, nós tínhamos um prazo de 90 dias para poder aprovar isso tudo que a gente tem que aprovar. Se nós não aprovássemos, dia 5 de outubro não tivéssemos conseguido, aí não tinha mais como fazer esse TAC que foi feito, entendeu? Então a gente trabalhou muito contra o tempo nesse período. E aí tivemos aí o apoio lá da Casa Civil, do ministro Ciro Nogueira e do TCU, que na hora que o TCU, no primeiro momento, achou que... O cara falou: mas será que é isso mesmo, Mauro Mendes, você quer assumir um problema do governo federal? Falou: não, você chamou até de louco, né? Mas depois eles entenderam, acharam que era uma boa solução, e aí o TCU fez a sessão no dia 28 de setembro para poder aprovar esse TAC. Então, quando o TCU colocou na pauta, é que veio a público, porque colocou na pauta, veio a público, e não teve como as pessoas não saberem, né? Mas oficialmente então foi depois das eleições. Então, mas só para dizer que o governador não queria transformar isso numa questão eleitoral. Mas respondendo sobre o que você falou do pedágio, que as pessoas têm que entender que o governo não assumiu a rodovia como estadualização. É um negócio que uma empresa do governo, empresa estatal do governo, se tornou acionista de uma empresa que está passando por dificuldades financeiras, que vai reorganizar essa empresa, fazer os investimentos, e daqui 4, 5 anos, essa estatal pública, ela vai poder sair se ele quiser sair, ele vai sair
vai vender a parte dele, ou 100%, ou 70%, o que quiser. E esse recurso, com certeza, esse trabalho, vai ter um retorno muito positivo. Primeiramente, vai ter o retorno de fazer os investimentos que vai ser feito de forma muito rápida. O segundo, vai ter um retorno financeiro, porque na engenharia que está sendo feito, você vai prorrogar o contrato por mais 5 anos, vai ter a questão do risco ferroviário. Então é uma empresa que a Rota Oeste hoje ela estava sendo vendida por R$1, que o MT Par está comprando ela por R$1, mas que ela vai valer daqui 4 anos, no mínimo 5, 6 bilhões de reais, né? E esse TAC que foi assinado, o governador se comprometeu em todo o retorno que vier da venda das ações depois da Rota Oeste, investir em novas rodovias no estado, né? Então isso que é a inteligência do negócio, né? Que as pessoas, muita gente não entende que o estado não é dono da concessão. O MT Par, que é um órgão, um estatal do estado, é que vai ser acionista da Rota Oeste, né? E que é um negócio, é uma empresa privada que continuará sendo privada. A única diferença é que vai estar com as suas contas saneadas e com recurso em caixa para fazer os investimentos. São 7h28, nós estamos entrevistando o Cidinho Santos. E uma coisa que eu nunca faço aqui, vou fazer hoje e explico por quê. Normalmente, a gente... Quando entrevista pessoas que têm mandato, a gente evita os assessores e os assessores dos outros, né? Que é aquele que fala bem, ele que fala mal. Mas como você não tem mandato nenhum, é uma pessoa que sempre trabalha nos bastidores, eu vou fazer até para você. Deve ter voto seu aqui, ó. Francis Menegon, um abraço pro senador Cidinho. O Evaldo Furquim, bom dia a todos. Cidinho Santos, o José Aparecido, além de um grande articulador político, é também uma pessoa muito simples e caridosa. Ele e seus amigos fazem muitas ações para a sua região e para os mais necessitados. Fica aqui meus cumprimentos, Evaldo Furquim. Sim. E o Luciano Ramalho está com um questionamento aqui. O pedágio que pagamos hoje inclui valor para duplicação e é feito somente manutenção. Ele está querendo falar sobre o passivo da Rota do Oeste. É evidente que isso tem multa lá também por conta de não cumprimento, e isso tudo só pôde fazer o acordo que fez porque se abriu mão desse tipo de multa também. Eu queria que você explicasse isso. Na verdade, porque realmente tem um passivo de multas, né, regulatórias, mas também, tipo assim, para cada multa que o governo, que o NTT colocou na Rota Oeste, a Rota Oeste também notificou o governo de cumprimentos que não foram feitos, de financiamento que não foi liberado, porque na época dessa privatização do governo Dilma ainda foi colocado quem ganhava concessão que oferecesse a menor tarifa, né? Então essa tarifa aqui, eu passo nela toda semana, posso falar, e passo em outros pedágios também, em outros estados, é uma tarifa muito barata. Infelizmente, no primeiro ano eles fizeram a duplicação de Rondonópolis até divididos com Mato Grosso do Sul de forma muito rápida, né? Mas depois veio a Lava Jato, veio as questões com o Odebrecht e eles não tiveram mais condições de fazer a sequência dos investimentos. Mas é um pedágio muito em conta que agora, nesse entendimento que está sendo feito, zerado as multas que a NTT tem com a Rota Oeste e também é zerado as notificações que a Rota Oeste fez em cima da NTT, porque é a nova empresa, e eu acho que nós não temos que ficar aí, se fosse verificar e olhar pelo retrovisor, jamais teria acontecido esse negócio, porque qualquer empresa privada, e várias empresas foram ver esse negócio, na hora que fazia a conta, falar é inviável, o que vai arrecadar ao longo dos anos, que falta de concessão, de investimento, de multas e tal, não se viabiliza, então isso nunca resolveria. 7h30, é evidente que a gente vai falar mais sobre esse assunto, mas eu tenho um outro aqui que eu quero trazer para a mesa agora. E é o seguinte, acabada a eleição, algumas coisas devem voltar ao que era antes ou com alguma mudança. A Casa Civil, né? O Rogério Galo, a gente sabe que ele gosta de cantar na Fazenda. O Galo gosta de cantar na Fazenda. Deve retornar para a Fazenda, é o que todo mundo imagina. O Mauro Carvalho já disse o seguinte: não, eu estou pronto se acaso o governador me chamar para a Casa Civil. E você reconhecidamente é um grande articulador. O que fará Cidinho agora, já que não vai tomar o emprego do irmão, né, na MT Par? O trabalho feito está pronto e acabado, não há o que fazer. Mas como será aproveitado Cidinho no próximo mandato do governador? Existe algum acordo e desejo seu de ocupar alguma vaga? Por exemplo,
Agricultura familiar, que é algo que você também circula muito bem. Tem alguma coisa acertada? Tem algum desejo seu? E se chamado para, irá? Não, primeiramente, quando não tinha essa briga pelo cargo, eu não fui, agora que eu vou, né? Tem dois. Mas em relação ao Rogério Galo, ele é um excelente profissional, excelente técnico, gosta de um prestígio com um governador excepcional. O governador tem projetos para o Rogério Galo, né? Então, eu não sei se realmente ele ficará na Casa Civil ou não, porque o governador tem alguns projetos que pensa nele, nesses projetos. E a volta do Mauro Carvalho, então, seria natural, né? Que ele saiu lá por um período, então voltaria. E aí o Rogério Galo, o governador deve definir com ele alguma ação em cima do projeto que o governador pensa para o Rogério Galo, né? Então, isso é encaminhado. Da minha parte, eu não tenho nenhuma pretensão. Quero continuar da mesma forma, ajudando o governo, mas diretamente para mim é um pouco complicado, né? Questão de tempo, questões... A família não quer também, então eu fico bem assim. Secretário de Agricultura Familiar, por exemplo, não? Não, eu já fui secretário de Estado no governo do Blário, fiz meu papel, né? Contribuí. E continua assim, tá bom. Eu estou agora indo para São Paulo hoje, estou ajudando o governador Tarcísio na eleição dele lá, desde o primeiro turno. Tenho um compromisso com ele até dia 30, né? E depois volto para cuidar das minhas coisas. Bom, eu sei que você não vai me responder, mas eu vou fazer minha obrigação de perguntar aqui. Pela proximidade que você tem com o governador, com o próprio Rogério Galo, com o Mauro Carvalho e Mauro Mendes, o Galo não deve voltar então para a Fazenda e sim cumprir outra missão para o governador. Que missão seria? Eu não sei qual missão seria. Sei que essa missão seria a missão de preparar o Galo para voos maiores, né? Muito bem. Vinícius. O senhor foi presidente da MM também, pouca gente lembra, né? Foi presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios também, né? Da MM, tem esse detalhe. Bom, voltando ao 63, e assim, pelos números que eu tenho, senador... Se você me permite, eu sei que até falo de educação aqui, mas me ocorreu. Por acaso esse voo seria do Palácio Paiaguás para o Alencastro? Não sei. Sim, Vinícius, pode continuar, desculpe. Eu tinha que fazer essa pergunta. Tá certo, depende do povo, né? Depende do povo, né? Então, a Rota do Oeste teria que ter duplicado 450 quilômetros, né? E duplicou cerca de 130, mais ou menos, né? Sim. Então, faltam uns 320, né? Então, como é que vocês estão vendo o cronograma de execução das obras? Porque é uma empresa... A Rota do Oeste vai continuar existindo, vai virar subsidiária da MTPAR, né? Sim. Essa é a engenharia, né? Então, ela tem condição de executar essa obra mais rápida, porque a duplicação com a Cuiabá-Rondonópolis está aí, ainda não terminou, depois de 10 anos, né? 2012 Sim. a 22, né? Então, como é que vocês veem realmente em que prazo, inclusive incluindo a Imigrantes, esse trecho da Imigrantes aqui de Cuiabá-Varza Grande, tá nesse pacote, né, senador? Eu participar do governo, não vou participar, mas nessa questão da 63 eu quero ajudar, dar minha contribuição mesmo, porque eu me sinto, e o governador já me cobrou isso, né? Falou, você me colocou nessa, você tem que me ajudar agora, né? Então, pelo menos assim, pela minha experiência de orientar, né? E eu falei com o governador já sobre essa preocupação que você colocou, né? Nós temos aí prazo, assim, que a gente tem que já andar. Mesmo que tenha um processo agora em andamento de negociação das dívidas, de questões burocráticas aí para realmente transmissão da concessão da Rota Oeste para a MTPAR em prazo final, mas tem algumas coisas que têm que ser providenciadas agora. Isso já está acontecendo. Hoje até a gente tem uma reunião já marcada, uma reunião de trabalho, né, para que, preocupado com a manutenção da rodovia, né, no tempo das chuvas, em janeiro do ano passado, nós tivemos aí um momento difícil, porque ficou nesse trecho aqui de Cuiabá-Rondonópolis, alguns trechos tem muitos buracos, né? Que naquele momento ficou uma dúvida, quem que fazia a manutenção, se era o governo federal ou se era a Rota Oeste, porque também esse trecho sempre ficou em dúvida se pertencia ou não pertencia, embora quem cobra o pedágio é a Rota Oeste. E na época o ministro Tarcísio mandou o DENIT fazer a manutenção, mas isso trouxe um estresse para todos, né? Para o usuário da rodovia, para os políticos, para o governador. Então a ideia é de que
que essa situação não aconteça esse ano, né? Que tão logo se assuma a nova empresa, já entre com um programa de manutenção pesada, né? E também essa questão da duplicação, que é desejo do governador que no ano que vem já tenha obras aí em pelo menos 3 trechos de duplicação. Então, assim, as coisas já estão começando a acontecer agora, exatamente a partir de hoje. Bom, é evidente que a população tem isso, né? Se ela não vê um trator ou alguma coisa trabalhando, ela não entende que o trabalho já começou, ou então ele já está sendo executado. Só não a obra exatamente. Quando veremos, né? Quando veremos aí, não o que aconteceu aqui nas obras da Copa, né? De cercar lugar que nunca foi mexido nada, a não ser cercado somente para dar a impressão de que tinham obras ali. Quando veremos homens, aquelas placas e homens, cuidado em obras? Olha, eu acho que a população do Mato Grosso vai ter uma surpresa muito positiva em relação a isso. Mais uma vez, reiterando que as pessoas não entenderam que a verdade é a mesma empresa que vai continuar a operar, só que com o novo acionista, é uma empresa que ela é hoje deficitária, que hoje está endividada, está com dificuldades, mas com uma empresa que vai estar organizada com recursos para investir. A empresa Rota Oeste tem uma equipe de profissionais excelentes. O trabalho a ser feito é manter essa equipe de profissionais que existe lá, tem uma gestão, uma governança muito forte. Todos os trechos de duplicação já existem projetos licenciados, né? Então, tipo assim, autorização de passagem, então isso você ganha muito tempo. Então, basicamente, realmente é organizar as coisas para andar. Então, a manutenção, estou te falando, a manutenção pesada, ela já vai acontecer em janeiro. E as obras, efetivamente, terminou a chuva, abril, vai ter 3, 4 empresas trabalhando na questão da duplicação. Essas são as palavras do governador e a intenção dele também. Muito bem, a definição do novo pedágio, né? Por conta de todos os problemas que teve a Rota Oeste, ela tá cobrando aí um pedágio mais barato do que os outros. É bem mais barato por quê? Porque não pode aumentar, porque não cumpriu, porque multa, porque isso e aquilo, questões burocráticas da própria empresa. Isso vai ficar livre agora. As consultas até agora dizem o seguinte: não é a gente que define a NTT e tal, né? Ninguém assume, nós vamos trabalhar com um pedágio de X até X nós poderemos garantir, ou vai entregar completamente para a NTT e ela que define e o governo não vai interferir nessa cobrança. No processo normal, né, quem define realmente a correção do valor do pedágio é a NTT, né? Ao longo dos últimos 3 anos, esse não tem sido feita a correção dos valores, que seria basicamente os valores da infração, porque como a Rota Oeste não está cumprindo o cronograma, eles não tiveram autorização para fazer essa correção do valor da tarifa. Da mesma forma, a nova Rota Oeste, a nova empresa, a partir de janeiro, digamos, assumindo, ela também não irá reajustar, não terá essa autorização para reajustar. Digamos, eu tenho 20% do passado aí que não foi corrigido de infração, ele não vai poder corrigir isso agora porque precisa se fazer os investimentos, né? Então, a parte dentro do TAC que foi assinado, né, tem um cronograma lá que fala: a partir do momento que você cumpriu tal percentual da obra, você pode então a NTT autorizar você a fazer os reajustes do que não foram feitos, de equilibrar a tarifa, de ter um equilíbrio do valor, entendeu? Mas sempre dentro daquilo que é o normal, não é eu sair de uma tarifa de R$4 e ir para 8, vou pegar lá a infração do ano passado, e quem define isso é realmente a NTT, né? E mais essa correção do pedágio, ela só poderá ser feita, mesmo que a nova empresa quiser, depois que for feita uma parte dos investimentos. Existe por conta do governo a intenção de não cobrar tudo o que pode ser cobrado agora, fazer uma escala para ir devagarzinho chegar ao que deveria? A empresa não tem nem a empresa independente, a Rota Oeste, ela continuará sendo uma empresa privada, entendeu? O governo... Mas ela pode optar por não cobrar ou não aplicar? Não, essa possibilidade não existe. A empresa continuará cobrando pedágio da mesma forma, nos valores que cobram hoje, fazendo os investimentos, e nenhuma concessão de iniciativa política será concedida, porque senão você quebra a empresa. Nós temos um compromisso de recuperar a empresa, fazer os investimentos e depois o Estado, a estadual sair da empresa e deixar a empresa andar. Se chegar lá e for fazer política,
como é que essa empresa vai sobreviver, vai voltar à situação que está hoje. E mesmo que a situação dela não é de questão política diretamente, mas foi vítima da política, né? De uma situação política do passado. Quanto mais cedo puder sair, melhor. Exatamente. Quanto mais cedo puder sair, significa que os investimentos foram feitos de forma mais rápida. E Né? que deu certo. Bom, quero agradecer aqui, José Aparecido Santos, Cidinho, pela presença, por ter disponibilizado seu tempo, ter vindo aqui, batido esse papo com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo, agradeço, Vinícius, a oportunidade de estar aqui na Jovem Pan, falando para os ouvintes de Cuiabá e todo Mato Grosso. Vinícius.